Viver pelo Espírito é uma necessidade do cristão. Viver pelo Espírito significa permitir que o Espírito Santo transforme a vida, guiando as decisões e ações, levando a uma vida de paz, poder e alegria, em contraste com uma vida guiada pela carne, repleta de desejos egoístas e conflitos. É um processo contínuo de entrega a Deus, onde a mente e o coração se alinham com a vontade divina, resultando em mudanças visíveis na maneira de pensar, sentir e agir. Nenhum cristão pode viver pelo Espírito sem se alimentar da palavra diariamente. A mensagem que você vai assistir a partir de agora será apresentada pelo pastor Fernando Iglesias e faz parte de uma playlist sobre o Espírito Santo, que você pode encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode obtê-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Quando eu estava no Quarteto Arautos do Rei há 2 anos, era o 2º ano, a gente viajava de Kombi ainda naquela época. Eu viajei 3 anos de Kombi, 3 no banco da frente, 3 no de trás, e as caixas de disco ali no meio, junto com o som, bagagem, tudo. E a gente estava fazendo uma viagem ali por Santa Catarina e viajou conosco dentro da Kombi o pastor Anísio Chagas, que já era idoso naquela época, está vivo até hoje. Pastor Anísio, sabedoria em pessoa, espiritualidade em pessoa, mente aberta. Pastor Anísio, em conversa, a gente tinha acabado de participar do primeiro projeto Sol do Ibirapuera, que tinha sido um marco na história da igreja em termos de semana de oração. Até ali, eu particularmente só conhecia congressos em ginásios e eles eram catastróficos. Era uma pessoa no púlpito tentando fazer o povo ficar quieto e pedindo para o povo ficar quieto, e as pessoas só falavam. E de repente alguém disse: vai ter uma semana de oração no Ibirapuera, o William está montando esse projeto aí, pastor Bulhão vai pregar no ginásio. E todo mundo pensava: meu Deus, vai ser um horror aqui. E quando a gente chegou para cantar, um silêncio total, iluminação, som como a gente nunca tinha ouvido, e a mensagem que poucas pessoas tinham ouvido falar e que começava a repercutir naquela época. E de repente, no último final de semana, 2 lotações. O tema central: salvação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. Pastor Anísio Chagas, nessa viagem, a gente viajando, ele disse: o Iglesias, ele tem uma voz bem grave, né? O que pastor Bulhão está pregando hoje, isso é histórico dentro da igreja, é profético também. A igreja tem que passar por essa fase agora. Mas quando o pastor Bulhão estiver declinando, Deus vai precisar de gente, homens, que preguem sobre o batismo do Espírito Santo. Se aprofunda nesse assunto e se prepare para pregar isso. Fazendo um parêntese, há pouco tempo atrás, lendo aquele livro Preparação para a Chuva, para a Crise Final, Preparação para a Crise Final, na introdução dele, esse foi escrito antes de eu nascer. E na introdução dele, o autor, o Fernando Scheidt, ele diz assim: nos últimos tempos, no finalzinho, a igreja vai ter que, a ordem,
conhecer e entender a mensagem da salvação pela graça. Em seguida, ela vai passar por uma profunda reforma, total reforma de vida, e isso vai adiantar causar o derramamento da chuva serôdia. Conectando com aquilo que o pastor Chagas tinha dito, o pastor Anísio Chagas, só que eu só li há pouco tempo. Mas eu fiquei naquela época com aquela coisa na minha cabeça, me preparar para estudar o assunto do batismo do Espírito Santo. Eu não queria estudar nada de fora da igreja adventista. Só que todo o material que eu buscava não falava sobre o batismo. Dizia como não é o batismo do Espírito Santo, mas não como é. Falava sobre o dom de língua, sobre aquilo, a pessoa do Espírito Santo. Mas aquilo ficou na minha mente. O tempo passou. Há um tempo atrás, há uns 6 anos atrás, eu vim participar de uma campal dessas que tinha no AUC, para ser o orador. Entrei no ABC que tinha lá e falei, eu vou comprar tudo que tem aqui sobre o batismo do Espírito Santo. E comprei vários livros, e entre eles, eu li aqueles livros, e entre eles um me chamou muito a atenção, porque falava a respeito do batismo do Espírito Santo como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu, pastor, há tantos anos, há 20 anos, 19 anos, nunca tinha visto ninguém adventista escrever sobre o batismo do Espírito Santo, esclarecer daquela maneira um livro escrito pelo pastor Dennis Smith, o batismo do Espírito Santo. E eu tinha comprado outros livros dele, todos eles com o batismo do Espírito Santo, e isso, batismo do Espírito Santo e oração, batismo do Espírito Santo e evangelismo. O segundo que eu li era o batismo do Espírito Santo e reforma de saúde. E quando chegou ali, eu parei de ler. Parei de ler porque eu me sentia impotente diante daquela mensagem. E parei de ler. Como eu li o primeiro livro, eu já comecei a anunciar para aqueles que ficavam perto de mim, e o Ricardo mesmo me ouviu falar isso algumas vezes, eu estou estudando sobre o batismo do Espírito Santo, eu vou começar a pregar sobre isso e tal. Só que eu anunciei, mas não preguei. Não tinha como pregar o batismo do Espírito Santo. Porque eu vi que para ser batizado pelo Espírito Santo precisava de alguma outra coisa na minha vida. Lendo outros livros, Morris Venden, por exemplo, diz assim, quem foi batizado no Espírito Santo sabe que foi. E eu digo assim, poxa, mas eu não sei se eu fui. Provavelmente não tenha sido. E o tempo passou. 2, 3, 4, 5 anos. E depois de 5 anos, Deus teve misericórdia de mim. Deus sabe como é que era o meu coração. Eu posso dizer assim que eu sempre fui um camarada, um cara legal. Sabe como é que é? Pastor normal, assim. Eu sempre procurei ser bom, ser honesto, ser sincero, transparente com as pessoas, às vezes até transparente demais, né? Falar aquilo que eu penso, que eu acho, ser coerente na minha vida, valorizar a minha família, incluir dentro do ministério. E Deus sabe dessa sinceridade que ia na minha vida e no meu coração, mas Ele sabe também das fraquezas todas que eu carregava comigo. E de repente, Deus mandou ao meu encontro uma pessoa. Essa pessoa fez uma diferença muito grande na minha vida. Uma pessoa que eu tinha conhecido no passado, e eu costumo chamá-lo de o grande irmão João Ninguém. João Ninguém são os grandes mestres que nós temos para aprender a orar, a testemunhar. Eles não são os pastores, não são os doutores, eles são aqueles que têm o joelho no chão, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão buscando especialmente por Deus. Eu comecei a perceber na vida desse camarada uma vida diferente do que eu conheci no passado. Eu tinha conhecido antes, mas ele estava muito diferente. E um dia, conversando com ele sobre trabalho, porque eu estava interessado que ele servisse o estar escrito em alguma coisa dentro da área dele, eu notei que ele tinha alguma coisa diferente nele. Eu disse, você está muito diferente do que eu conheci. O que acontece com você? A sua espiritualidade, eu sei lá, o seu olhar, eu não sei. Você está diferente, você é uma pessoa diferente da pessoa que eu conheci.
e diz, é que Deus fez uma transformação na minha vida. Deus tem operado na minha vida. E Deus tem operado de uma maneira assim diferente, como eu nunca pensei que Deus fosse operar. Mas como assim? Deus tem falado comigo. Deus fala comigo pela palavra dele. É assim que Deus fala comigo. Ele fala de coisas assim tão vivas, tão reais, tão palpáveis. Eu converso com Deus cada madrugada, eu falo com Ele, Deus enche meu coração, minha alma. E às vezes Deus me dá missões incríveis. Missões incríveis. Como assim? Vou te contar uma coisa. Outro dia, por exemplo, eu estava chegando em casa, no apartamento onde eu moro, tinha um carro parado na frente do portão, eu parei meu carro atrás do carro dele, um senhor sentado dentro do carro, eu passei, entrei, o carro estava na frente do portão, entrei no elevador, o elevador ficava de frente para a porta de frente para o portão, do elevador eu via o homem dentro do carro, falando no celular, e quando a porta foi fechar, Deus tocou meu coração e me disse, vai falar com aquele camarada lá no carro. Parei a porta do elevador, saí perguntando para Deus, o que eu vou falar com ele? Tinha deixado minha Bíblia no carro, Deus falou comigo pela Bíblia. Entrei no meu carro de novo, orei a Deus e fui para a Bíblia. Li o texto que Deus tinha me indicado. Quando eu acabei de ler o texto, eu disse, tá bom, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale para ele. Orei de novo, saí do carro, bati na janela do carro dele, ele estava falando no celular, ele fez um sinal com a mão. Passou um tempinho, ele desligou o celular, baixou a frente e disse, pois não? Eu disse, eu tenho uma mensagem de Deus para você, você aceita? Dá a volta aí no carro. Abriu a porta, eu sentei do lado dele, disse, bom, na verdade, eu não tenho nada para dizer, eu só tenho que te ler um texto da Bíblia. Eu vou ler minha Bíblia. Abri a Bíblia e li para ele. Quando eu acabei, ele disse, é exatamente isso. É isso. Estou saindo de casa, abandonando minha mulher, não suporto mais, minha vida é um caos, é isso, e é de uma vez por todas. Eu estava aqui no celular falando com a minha mãe, contando para ela, minha mãe desesperada, me pedindo para eu não sair, mas não tem jeito, eu já decidi. Eu só atendi você por um motivo. No momento que eu estava falando com você no celular, que eu estava falando com a minha mãe, você bateu na janela, eu disse, mãe, vou ter que desligar, porque tem um cara aqui batendo na janela, quer falar comigo. Não sei nem quem é. E minha mãe diz assim, filho, ouve esse camarada, porque ele tem uma mensagem de Deus para você. Naquele momento, ele abriu uma porta. E eu conversei com ele, e fizemos amizade, ele estudou a Bíblia, voltou para a família, e ele se batizou, e a vida dele está assim, restaurada. Quando eu vi aquela coisa, eu fiquei pensando, meu Deus, o meu coração se inflamou, meu coração, eu disse assim, não é possível, eu só ouvi falar de coisa assim em Atos, nunca ouvi falar de coisa desse jeito. Um Deus que atua assim, ele atuava em Atos, ele atuou com Elias, ele atuou com outros, eu nunca ouvi falar de coisa desse jeito. E eu sou muito racional. Eu não sei se eu deixo transparecer isso ou se parece que eu sou emocional. Não sou emocional, não choro facilmente. Eu questiono muito as coisas. A maioria das vezes em que me chamaram para expulsar demônio de alguém, eu já saí pensando assim, não é demônio. Porque tem muita gente que gosta de expulsar demônio de epilético. Né? A pessoa que tem um ataque epilético, já tem gente cantando Castelo Forte. É incrível, é verdade. Tem um povo que gosta dessas coisas, né? Eu não sou ligado nessas coisas. E quando me contam um milagre, eu fico fazendo as contas assim, procurando cada frestinha para dizer, não, mas tem explicação isso, tem explicação aquilo. Por isso que tantas vezes eu fui buscar coisas sobre criacionismo, evolucionismo, porque eu tinha que procurar para mim argumentos de que Deus é um Deus palpável, eu tinha que procurar na razão. Para minha frustração, eu achei tanto argumentos do lado de que Deus existe, quanto
do lado que ele não existe. E a balança fica ali, equilibrada, e não tem como provar que Deus existe, e também não tem como provar que ele não existe. Cientificamente não tem como. E essa era a minha grande frustração. E até esse dia, antes disso, algumas vezes andando pela rua sozinho, dirigindo meu carro, às vezes levando o cachorro para passear, eu olhava para o céu assim, e eu começava a pensar: e se Deus não existir coisa nenhuma? E se Ele não existe? Eu estou falando de coisa de 3 anos atrás, não de tempos distantes. E de repente me vinha um arrepio e eu disse: não, o que é isso? Como é que eu posso pensar e sentir uma coisa dessa? Naquele momento em que ele contou aquilo, meu coração ardia em fogo. E eu, que não sou emotivo nem nada, comecei a chorar. E eu disse para ele: me ensina a orar, porque eu não sei orar. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei ter comunhão com Deus. Eu tinha tanto sono por causa do sobrepeso que eu tinha, né? Não conseguia acordar cedo. Na hora do almoço eu tinha que dormir, depois do almoço todo dia, bastante. E quando chegava de tardezinha, eu tinha que dormir antes da noite começar assim. Porque, e outro dia os meninos estavam até rindo: meu pai sentava e já dormia. Você estava conversando, ele estava dormindo. Era assim. Mesmo que eu dormisse 8, 9, eu dormia. Era assim. Mesmo que eu dormisse 8, 9 horas por noite, não tinha jeito. Muito sono, porque eu dormia mal à noite. Acordava muito, tinha refluxo, uma série de coisas. Eu não consigo ter comunhão. Minhas orações nunca passavam de 10 minutos. E eu tinha que me esforçar muito para orar 10 minutos. Quando eu ia ler a Bíblia e que eu chegava, ano bíblico, nos livros do Antigo Testamento, oh, que sofrimento, cada coisa chata de ler. Por isso eu pedi para aquele camarada. E ele arregalou os olhos e disse: poxa, mas você está me pedindo para eu te ensinar a orar? Eu preciso. Me ensina a orar, a ler a Bíblia, a ter comunhão. E o irmão João Ninguém começou a me ensinar a orar e ter comunhão. Ele disse: a chave de tudo é a seguinte: Deus quer falar com você. E porque eu conhecia ele e a pessoa dele, e porque eu sei que ele não era um exagerado, que ele não era um fanático, que ele não era um místico, uma pessoa simples, eu acreditei plenamente no que ele estava me dizendo. E eu acreditar no que ele estava dizendo me deu forças para eu buscar Deus de coração aberto, de alma aberta, e começar a clamar a Deus para que Deus falasse comigo. Para que Deus falasse comigo. E eu comecei a clamar. Na primeira noite não aconteceu nada. Na segunda noite busquei a Deus, clamei a Deus. Era 2:30 da manhã quando Deus me despertou. Eu acordei, fui para uma sala que a gente tinha no sobrado em cima, e comecei a clamar a Deus e orar de coração aberto, pedindo para Deus me guiar a um texto bíblico. E naquela primeira noite, Deus falou comigo tão diretamente, porque o primeiro assunto no qual aquele rapaz tinha tocado comigo tinha me deixado uma dúvida na cabeça. E eu clamava a Deus dizendo: Senhor, se é verdade aquilo que Ele está falando para mim, e que o Senhor fala com Ele, o Senhor tem que falar comigo. E se o Senhor é Deus, o Senhor existe, fala comigo, mas o Senhor tem que falar, continuando o assunto dele, na dúvida que ficou na minha cabeça. Eu tenho uma dúvida tremenda, fala comigo. E Deus me guiou num texto que continuava exatamente o assunto, que solucionava a minha dúvida de uma maneira tremenda. Mas aquilo não era suficiente para mim, porque eu sou racional. Embora eu estivesse vivendo assim uma emoção muito forte, embora eu estivesse vivendo uma coisa que eu nunca tinha vivido, eu desconfiava muito de mim mesmo, dos meus sentimentos. Eu clamava a Deus dizendo: Senhor, será que eu estou enganado, Senhor?
Não me deixe ser enganado, é o que eu mais dizia para Deus. Não me deixe ser enganado pelos meus sentimentos. Não me deixe ser enganado por nada, por ninguém, Senhor. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu não quero encontro místico com o Senhor, eu não quero nada. Eu só quero a verdade, Deus. Não me deixa ser enganado. Por isso, a partir daí, Deus tem que fazer alguns milagres na minha frente, para que eu acreditasse que Ele estava falando comigo. Coisas tão tremendas, tão fortes, que começaram a marcar a minha vida. Eu tenho aprendido que testemunho nem sempre é bom, sabe? Muitas pessoas interpretam errado o seu testemunho. Muitas pessoas acham que você está querendo aparecer. Outros torcem aquilo que você falou. Ainda que, antes de sair do Brasil, várias pessoas me telefonaram dizendo, recebi e-mail dizendo, é verdade que você teve uma visão que você vai ser o último pastor da igreja de Curitiba e tal. E essa história está correndo pelo Brasil. Eu recebi telefone de Santa Catarina, de São Paulo, de Minas Gerais, e aqui eu já recebi 3 e-mails de pessoas diferentes perguntando se eu tive a tal da visão. Eu nunca tive visão. Eu acho que seria uma coisa maravilhosa, se bem que o trabalho de profeta não é nada fácil. E se alguém tem uma visão, o trabalho é difícil. E se eu tivesse, eu teria que falar. Não precisa estar ninguém perguntando, porque eu ia gravar e botar na internet, em todos os canais, porque Deus teria mandado eu falar. Mas eu nunca tive nenhuma visão e nenhum sonho também. Aliás, eu tive já um monte de sonho, mas nenhum deles faz sentido. Nada que fizesse sentido. Então, aquilo estava dentro do meu coração, da minha alma, e eu buscava Deus com todas as minhas forças, e Deus começou a fazer milagres, um milagre atrás do outro. E assim, eu vou contar uma coisinha, menorzinho deles, que não foi um milagre, mas foi uma demonstração de carinho de Deus, de mim. Como eu tenho dito para vocês, 10 dias depois que começou Deus falar comigo, meu coração se aquecer, e eu senti no meu coração uma coisa que eu só via acontecer com quem era recém-batizado, que era o primeiro amor, e aquilo começou a acontecer comigo. Eu só tinha vontade de falar de Deus, de Jesus, e Deus começou a me guiar para textos dentro da Bíblia, que eu lia aqueles textos, eles inflamavam o meu coração, um tinha conexão com o outro. Deus começou a abrir meus olhos para enxergar temas diferentes, e Ele foi me dando uma força sobrenatural para eu vencer as minhas limitações com relação à alimentação e saúde e tudo mais. Ao mesmo tempo que acontecia tudo aquilo, quando eu ia pregar, eu já não conseguia pregar os sermões que eu pregava anteriormente, e eu também não tinha sermão novo para pregar. Eu tinha, mas quando eu falava, eram muito duros, e Deus já tinha organizado tudo, e eu tinha uma viagem para cá, e vim exatamente para essa igreja aqui. 10 dias depois eu vim aqui. Como eu via nos desenhos animados, às vezes o camarada estava num lugar assim, ele queria dar um grito, mas não podia fazer barulho, pegava um saquinho assim, fazia, e guardava lá dentro. Depois, quando alguém abria, saía o grito. Vocês foram o meu saquinho de grito. Deus me tirou de lá do Brasil e me mandou para cá, para eu falar tudo. Eu não sei o que eu falei aqui, mas eu falei um monte de coisa. E eu vivi aqui dias intensos, maravilhosos. Um dos dias que a gente estava aqui, eu não sei se a pessoa está aqui, mas me levaram para almoçar num restaurante que tinha aí de uma seita, um restaurante naturalista. E nós fomos para almoçar naquele restaurante. E naqueles dias ali, naquele dia, a gente estava ali participando do almoço, né? E de repente, a moça que veio para nos atender, uma moça aparentemente uns 28 anos, e nós começamos a conversar com ela, e de repente naquele restaurante de uma seita, onde todas as pessoas moram juntas, dentro da mesma casa,
cada família num quarto, eles abrem mãos de todos os seus bens e de tudo. Nós conversamos com aquela moça e descobrimos que ela era uma ex-adventista. Uma ex-adventista aqui na América. Membro de uma seita. E Deus nos colocou ali para aquela moça nos atender. E quando foi chegando no finalzinho do almoço, as pessoas que estavam na mesa com a gente foram ao banheiro, outro para outro lugar, e a moça veio para encerrar o atendimento. E eu chamei essa moça de lá e disse assim: eu queria conversar com você, eu queria ler a Bíblia para você, você aceita? Enquanto eu conversava com ela, eu orava, e naquele dia, Deus soprou no meu ouvido assim, um texto bíblico, o livro e o capítulo. Aí a moça reagiu assim e disse: por que você quer falar de Deus para mim? Quem sabe você veio aqui para eu falar de Deus para você. Aí eu olhei para ela e disse assim: filha, eu sou igual a você. Eu não estou me colocando acima de você. Eu acho que foi exatamente o contrário, que Deus me trouxe aqui para eu falar com você. Por que você não escuta o que eu tenho para te dizer? Você vê nos meus olhos sinceridade. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, e nem que a minha igreja é melhor do que a sua. Você vê sinceridade nos meus olhos? Os olhos dela encheram de lágrimas e ela disse: vejo. Você tem uma Bíblia em inglês aí? Tem. Então abre a sua Bíblia. Abre em Jó, no capítulo 33. E eu disse para ela: agora, você é Jó. E Deus vai falar com você, através de mim, lendo esse texto da Bíblia. Ouve, pois, Jó, as minhas razões. Dá ouvidos às minhas palavras todas. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Você não leu aqui a mesma conversa que eu tive com ela? Igualzinho. No final, no verso 31, escuta, pois, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Quando eu peguei a Bíblia, eu não sabia o que tinha no texto da Bíblia. Não sabia nem se eu ia ler alguma coisa. Eu só tinha certeza que Deus estava me dirigindo para aquele texto. Porque Ele colocou, me sussurrou o texto. E eu meti a mão na bolsa, e a Bíblia estava lá, e eu li para ela. E depois fiz um apelo para ela. E ela aceitou, e eu fiz uma oração com ela. Naqueles dias, eu voltei para o Brasil, e depois de um tempo, a gente estava com o quarteto Arautos do Rei viajando. Nós estávamos no sul do Brasil. E eu tinha uma angústia na minha alma, porque eu estava preparando uma série, uma nova série do Está Escrito, chamada O Clamor da Meia-Noite. Era uma série falando de profecias do final dos tempos, começando com base no santuário. Ela falava do fim dos tempos, do batismo do Espírito Santo, dos acontecimentos dos últimos dias. E eu tinha uma angústia na minha alma para poder pregar direito, porque eu não conseguia ainda firmar a maneira de pregar, como falar, porque eu sempre falei monotônico, e agora eu ia falar e eu começava a gritar e falar e gesticular, e aquilo era diferente de mim. Eu estava numa angústia. Então, naquela viagem,
eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, um jejum de 3 dias, em favor dessa série, que falava dos acontecimentos dos últimos dias, e em favor dessa coisa, da maneira de pregar e de como expor a palavra. Eu não falei para ninguém que eu ia fazer jejum, muito menos de 3 dias. Ninguém do quarteto sabia. E depois que eu mudei meus hábitos alimentares, eles se acostumaram, porque eu levava uns cacarecos para comer lá, umas frutas secas, castanho, um negócio, e muitas vezes eu não comia com eles. Então eles estavam acostumados à minha ausência nas refeições. Eu fiz o propósito que eu ia começar a jejuar na sexta eu almoçaria, e na segunda eu ia almoçar de novo. Sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda. No sábado à noite nós paramos numa cidadezinha chamada Camaquã. Eu tinha almoçado na sexta e agora já fazia quase que 1 dia e meio que eu não comia. Paramos nessa cidadezinha chamada Camaquã. O pastor nos chamou lá para fora, era um teatrinho lá para trás. E ele disse: pastor, eu quero te apresentar, esse casal vai ser batizado hoje. E eles conheceram a igreja através do Está Escrito, do seu programa e tal. Nos abraçamos, aquela emoção toda. Estavam ali o pastor, o casal e um outro casal que tinha dado estudo bíblico para eles e eu. E quando acabamos de nos apresentar, aquela emoção toda, a senhora que ia se batizar diz assim: pastor, Deus me pediu para falar um negócio para o senhor aceita? Eu tenho uma mensagem de Deus para você aceita? Eu vou dizer para vocês, irmãos, em qualquer outra época eu teria rido por dentro e pensado: coitadinha, vai batizar, mas não converteu ainda. Mas eu aprendi a não rejeitar, converteu ainda. Mas eu aprendi a não rejeitar nada e a não aceitar tudo também. Porque Deus diz assim: provai os espíritos. Provai os espíritos, para saber de onde eles são. Então eu disse: pois não, irmão, pode dizer. E ela disse: pastor, Deus disse para mim que o senhor está preparando uma série do Está Escrito sobre os acontecimentos dos últimos dias. Mas ele disse também que o senhor tem uma outra preocupação, que eu não sei qual é. Mas ele diz assim: não se preocupe, porque eu vou revelar para você o que você precisa num jejum de 3 dias. Então Deus foi me cercando de lados e lados e lados, de tal maneira que eu não tinha como dizer que não era Deus falando. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você sabe como eu era, você sabe agora de mais coisas que eu estou falando para você, e eu estou te contando algumas coisas assim particulares, peculiares da minha vida e do meu crescimento com Deus, porque eu quero que você saiba o seguinte: a época na qual nós vivemos não é uma época comum. Eu fui criado nessa igreja, não sou dado a coisas de acontecimentos sobrenaturais e dessas coisas, não busco isso, porque a gente não deve buscar isso. Junto com a manifestação de Deus vem a contrafação também. A maioria das pessoas está buscando poder, porque o poder nos atrai. E quando nós buscamos poder pelo poder, nós temos tudo para ser enganados pelo inimigo. Fazia uns 6 meses que eu estava nessa nova vida, quando chegou na cidade onde nós morávamos um pastor auxiliar para trabalhar na escola da cidade. Alguém com um discernimento espiritual como eu nunca tinha visto, um jovem ainda, um discernimento, uma abertura espiritual, um conhecimento da Bíblia, e ele estudava a Bíblia com a gente assim, que nós nos maravilhamos diante dele. O próximo passo da entrega a Deus, e se você já está fazendo a sua entrega, se você já passou pelo batismo do Espírito Santo, se Deus está chamando você para uma nova dimensão de contato com Ele, de oração e tudo, com certeza você vai estar aberto para Deus dizer para você o que Ele quiser. As primeiras pessoas que em nome de Deus me trouxeram um recado e me disseram besteira, elas me decepcionaram. Mas sempre a minha palavra é assim: bom,
você está me trazendo um recado de Deus. E um dia alguém diz assim: pastor, eu tenho um recado de Deus para você. É para você pregar sobre milagres. E Deus quer que você faça milagre. É isso que Deus está dizendo. Ele falou para mim, disse para eu dizer para você. E para todas essas pessoas que dizem coisas assim, eu digo: tá bom, Deus fala com você, mas Ele também fala comigo. E se Ele falou com você, eu vou pedir para Ele. E Ele vai confirmar para mim o que Ele falou para você. E se Ele confirmar, eu vou fazer. Porque quando você está na mão de Deus, se Deus pede para você orar por milagres e para você fazer um ministério de milagres e fazer milagres em nome de Jesus, você tem que se colocar na mão dele. Esse rapaz que chegou, esse pastor, dizia a mesma coisa. E nós gostamos do rapaz, fazíamos oração junto. E depois de uns 6 meses que ele estava conosco, havia uma moça na cidade que tinha se convertido com uma série que eu fiz chamada O Caminho, que está em DVD. Essa moça veio do Espiritismo e as manifestações sobrenaturais do inimigo não tinham cessado na vida dela, porque o marido continuava no Espiritismo. Então eu estava viajando e o meu amigo João Ninguém foi junto com esse pastor à casa da moça para orar com ela. E o meu amigo percebeu que ao chegar na casa da moça, a reação do jovem pastor foi muito diferente. Ele começou a andar pela casa, andar pelos quartos, pelos cômodos, pela cozinha, pegou um tanto de azeite e ele disse: pode deixar que disso eu cuido, eu tomo conta. E ele começou a ungir um umbral de porta, ungir móvel, ungir isso, aquilo. Pode deixar que com essa coisa eu estou acostumado, eu cuido disso. E fez a oração dele. Meu amigo João Ninguém estragou muito o jeito dele. E na volta, arriscou perguntar o seguinte: quando foi a primeira vez que você falou em línguas estranhas? Ele disse: te contei sobre isso? Não, mas não precisava. Foi o maior evento da minha vida. Rodopiei meia hora sem parar. Deus tomou conta da minha vida. E o jovem pastor se revelou uma farsa. Nós levamos 6 meses para perceber que ele era uma farsa, estudando a Bíblia com ele. E o que nós percebemos aqui? Quando a gente começa a buscar a Deus, nós temos que saber por que nós buscamos a Deus. Com que propósito nós buscamos a Deus. Para que eu busco a Deus? Eu busco a Deus para Ele me dar poder, é isso? Aliás, o Senhor Jesus prometeu: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E recebereis poder. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas. Poder para ser, não é poder para ter, para possuir, e nem poder para exercer a autoridade. No momento da vida daquele rapaz, ele desejou tanto poder, que o inimigo se encostou em Deus e disse: Senhor, está vendo o coração dele? Tem egoísmo aí, ele quer poder por poder. Esse sentimento não é teu, é meu. Eu tomo conta dele. Deus tem que se afastar e tomar conta de você. Satanás toma conta de você e ele vai dando para você o que você deseja. E esse rapaz fazia milagres, expulsava demônios e tudo mais, igualzinho o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres e profetizamos. Não é o que diz? Presta atenção o que diz aqui a Bíblia em Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso 28. Famosíssimo. Citamos aqui algumas vezes essa semana. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Você prestou atenção no que ele diz no começo? Ele diz assim: e acontecerá depois. Acontecerá depois. Depois do quê? Se vai acontecer depois, é porque vai ter alguma coisa antes.
E se vai ter alguma coisa antes, está no próprio Joel, no capítulo 2, nós estamos lendo o verso 28, lê o 12 comigo, diz assim: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora, não é momento ainda de receber a chuva serôdia, vai ser daqui a pouco. Agora é momento disso. Ali diz, acontecerá depois do que? Depois que você e eu fizermos isso. E o que é isso? Isso é quebrantamento de coração, isso é me humilhar, isso é me lançar aos pés do Senhor Jesus, é me esvaziar, é tirar os meus gostos, a minha vontade, é esvaziar o meu racionalismo, é me entregar nas mãos do Senhor com sabedoria, com inteligência, guiado pelo Espírito, sabendo que tudo que tinha para ser revelado de novidade já foi revelado na palavra de Deus. E que não tem mais nenhuma novidade. A mensagem já está aqui, mas Deus quer interagir, Deus quer nos preparar. Em que época do mundo nós estamos vivendo? Em que época? Eu vejo pessoas despertando de todos os lados. Eu contei para vocês hoje de manhã das pessoas de Gurupi. Nós estivemos em Uberlândia também, fazendo uma série lá. Em Uberlândia aconteceu diferente. O pastor não tinha, o departamental não tinha um auditório, e ele conseguiu que um pastor de uma igreja pentecostal emprestou a igreja para a gente fazer a série nossa. Uma semana de clamor da meia-noite numa igreja pentecostal, cabia umas 1.800 pessoas. Só tinha um problema, o pastor falou: o problema é que eu tenho culto domingo à noite. Vocês vão começar no sábado e terminar no outro sábado. Então domingo vocês vão ter que ter 2 cultos, um para o pessoal de vocês, outro para a minha igreja. Tremendo problema. Sábado à noite, na primeira reunião, eu perguntei para as pessoas, ali estava a igreja adventista: quantos de vocês estão aqui não são membros da igreja adventista? No auditório de 1.800 pessoas, talvez se contariam umas 30 visitas. Domingo à noite, nós tivemos o primeiro culto para a igreja do pastor e o segundo para o nosso povo. E na segunda, metade do auditório era de visitas. Deus sabia que o nosso povo não ia convidar ninguém para estar lá, porque nós somos egoístas. Nós só queremos a mensagem para nós. Por isso Deus deu um jeito de botar num lugar onde Ele providenciou as visitas. Naquela noite, naquela semana, as pessoas chegavam e diziam: pastor, o que é isso, essa mensagem que nós estamos ouvindo? Parece que nós já pertencemos à sua igreja faz tempo. Uma coisa tremenda. Naquela semana, uma das histórias, um rapaz que, afastado da igreja há uns 10 anos, jovem ainda, ele disse: pastor, meu pai ligou para mim hoje de manhã, e meu pai é um homem muito especial, e eu conheço a voz do meu pai. Quando meu pai fala do jeito que ele falou, eu sei que é sério. Eu amo meu pai. Por isso meu pai me ligou e disse: filho, eu só quero te pedir uma coisa. Você precisa ir no culto hoje. O pessoal da Voz da Porcia está aqui. Vai lá assistir o culto hoje. Promete para mim. E eu prometi para o meu pai. Alimentei na minha mente o dia inteiro que eu iria lá. Quando foi de tardezinha, voltei para casa, tomei banho, peguei minha esposinha, montamos na motinha que eu tenho, uma motinho velha. E quando a gente estava no meio do caminho, a moto parou. Eu falei: meu Deus, mas justo hoje, o senhor sabe que eu queria ir para a igreja. O que está acontecendo? Essa moto velha vai me deixar na mão de novo. Quando eu estava falando com Deus, parou um carro do meu lado, um Ômega. O camarada baixou o vidro e disse: o que aconteceu aí? Está faltando gasolina? Eu olhei para baixo e tinha gasolina pingando. Espera aí que eu já volto. Foi, voltou com uma bolsa de gasolina, me deu, e eu disse para ele: quanto é que é? Ele falou: não é nada. Isso é só para você continuar indo aonde você estava indo. E naquela semana eu batizei aquele rapaz. Em que época do mundo nós estamos vivendo? Em que época? Ainda agora o pastor Samuel estava dizendo das profecias do tempo. Eu só sei uma coisa: seja o que for que está acontecendo, eu tenho dito para os meus filhos, se Jesus demorar 10 anos para voltar, não tem problema.
eu não perdi nada em entregar minha vida para Ele de uma maneira diferente. Se eu morrer hoje, não tem problema, eu não perdi nada. Mas Jesus pode voltar daqui 3 anos. Ele pode voltar. E a coisa que eu mais gostaria na minha vida é de estar vivo quando Jesus voltar. Mas você sabe que para estar vivo quando Jesus voltar, tem que ter uma entrega diferente. Malaquias diz que antes de vir o grande e terrível dia do Senhor, viria quem? O profeta Elias. Essa é uma profecia com cumprimento na época de Jesus e hoje. Na época de Jesus ele deixou claro que Elias era quem? João Batista. E hoje quem é Elias? Elias é um povo, não é uma pessoa. Só que se Elias somos nós, tem um problema aí. Porque Elias é Laodiceia. E a gente precisa transformar Laodiceia em Elias. É isso que tem que acontecer. É uma transformação grotesca. É uma transformação terrível. É transformar um monstro numa pessoa bonita. E nós precisamos passar por essa transformação. Você está entendendo o tamanho da transformação que Deus espera de você e de mim? Ele espera que Laodiceia se transforme em Elias. Eu não quero que você vá embora aqui dando ênfase nas coisas sobrenaturais. Eu tenho aprendido que eu não posso ficar esperando Deus fazer um milagre por dia, e nem posso pedir um milagre para Deus. Ao estudar o livro de Ageu essa semana, eu disse para vocês, Ageu foi um profeta chamado com uma única mensagem, uma única vez. Nunca foi um profeta chamado com uma única mensagem, uma única vez. Nunca mais ele teve visão. Nunca mais aconteceu mais nada na vida de Ageu. Ele só teve uma mensagem para dar e pronto. E eu tenho aprendido a olhar para Deus e dizer, Senhor, se o Senhor se manifestasse só naquele dia, já está bom. Eu já sei quem é o Senhor. Eu nunca mais vou ter dúvida de quem é o Senhor, pelo tanto de coisas que o Senhor já realizou na minha vida. Eu nunca mais tenho motivo para ter dúvida de que o Senhor existe. O Senhor é um Deus verdadeiro, pessoal. Eu não vou esperar mais ter emoção, porque emoção e sentimento são coisas diferentes. Emoção e razão e fé são coisas diferentes. Eu não posso ficar esperando ter sempre a emoção. Nem sempre eu tenho emoção. Nem sempre eu sinto Deus do meu lado. Nem sempre eu sinto o Espírito Santo em mim. Mas eu sei, pelo que Deus realizou na minha vida, quem é Deus, a promessa que Ele fez, o quão real Ele é, e como Deus vive comigo, e como eu preciso viver com Deus. Não precisa fazer milagre nunca mais na minha vida. Eu sei quem Ele é. Eu não preciso me guiar pelo sentimento, porque Deus pede para mim um culto, uma entrega racional. Em que época do mundo nós estamos? Eu vou contar a última história para você. Estou pensando em qual delas que eu vou contar. Mas, há pouquinho tempo atrás, uma pessoa que eu conheci, porque o irmão João Ninguém me disse, pastor, a partir de agora, quando o senhor estiver viajando por aí, o senhor vai começar, Deus vai abrir os seus olhos e vão chegar pessoas perto do senhor que vão contar para o Senhor como Deus as está despertando. E você vai ver, pastor, gente, você nunca viu até agora, mas de agora em diante você vai ver pessoas que estão sendo despertadas pelo Senhor. Essas pessoas vão chegar para você, vão falar com você, elas vão se identificar com você, e você vai ver que você não é o único que está sendo despertado nos dias de hoje. Uma dessas pessoas eu conheci num estado do Brasil, distante de onde eu moro. Uma mulher bem-sucedida, que trabalha numa alta casta da sociedade, ganha muito dinheiro. Faz anos ela foi abandonada pelo marido, depois se converteu e é uma mulher de oração apegada com Deus. A filha dela se formou, saiu de casa e essa mulher ficou sozinha.
E ela começou a orar para Deus, dizendo: Senhor, me indica agora o que eu vou fazer da minha vida. Que eu moro nessa casa grande e tal, estou pensando em ir para um apartamento menor, mas o Senhor sabe que eu não faço nada na vida sem falar com o Senhor. Me indica, Senhor, por favor. Orou assim numa noite. No outro dia, foi conferir os e-mails, tinha orado para Deus de novo, pedindo de novo a orientação. E a primeira coisa que ela abriu foi um spam. Estava escrito assim: compre uma chácara. E ela disse assim: não pode ser o Senhor respondendo. Coincidências acontecem também, né? Quando foi na semana seguinte, ela foi para a igreja e um amigo dela, sem mais, sem menos, chegou para ela e disse assim: escuta, eu tenho uma chácara para vender, você não quer comprar? Ela falou: Senhor, o senhor não está me falando para eu comprar uma chácara? O que eu vou fazer numa chácara? Eu sozinha morar numa chácara? Agora que eu estou sozinha, quero um lugarzinho menor, o senhor manda para uma chácara? Não é possível. E Deus começou a falar com ela, através da Bíblia, que ela devia ir para uma chácara. Ela entendia isso. E cada vez a coisa ficava mais pormenorizada, porque na comunhão dela com Deus, através da palavra, Deus começou a dar distâncias. E ela chegou à conclusão de que a chácara dela tinha que estar a 50 quilômetros da cidade onde ela morava, que tinha que ter nascentes de água, e que tinha que estar ao lado de cavernas. E cada vez ela se achando mais maluca, disse: Senhor, não é possível. Então ela disse para um amigo dela e falou assim: ó, é o seguinte, eu vou ver a tal da chácara, me mostra. Foram, e ela contou 50 quilômetros até a chácara. O rapaz mostrou a chácara e disse: olha, aqui tem nascentes de água. E a última coisa que ele falou assim: o lugar é um lugar muito interessante, que inclusive está cercado de cavernas por aqui. Não é possível. O que eu vou fazer numa chácara? Enquanto isso, lá no outro estado, do outro lado do Brasil, uma outra pessoa que eu conheci nas mesmas condições, amiga minha e amiga dela, as duas morando distantes, há tempo sem se falar, para essa outra, do outro estado, Deus deu um sonho. E no sonho Deus disse: você vai falar para fulana que mora lá, para ela comprar uma chácara, 50 quilômetros da cidade dela, com nascente de água, cavernas ao redor. O que eu não disse para ela é o que ela vai fazer com a chácara. Mas eu vou dizer para você, você vai contar para ela, para ser confirmação para ela. Aí ela ligou para outra: olha, eu tenho que te falar um negócio. Talvez você vai estranhar o que eu vou te falar, mas Deus me deu um sonho. E Ele pediu para você comprar uma chácara a 50 quilômetros da cidade, com nascentes de água e cavernas ao redor. E a outra começou a chorar do outro lado e disse: eu só não sei o que é para eu fazer lá. Isso Deus me falou. Ele disse que você vai preparar essa chácara, porque você vai abrigar nela as últimas pessoas que estarão pregando dentro da cidade. Eles vão pregar lá e vão dormir na sua chácara, antes de não dar para ficar nem ali. Você vai cultivar isso, aquilo, vai aprender, porque você não sabe. Você vai ter um tempo e vai se preparar para isso. Caverna é porque se em algum momento precisar fugir, você tem para onde ir. É isso. É verdade isso? É mentira? Não sei. Eu não tenho motivos para duvidar disso. Mas eu também não quero fazer um alarme com isso e as pessoas dizem: Jesus está voltando. Como diz o pastor Samuel, marcando data para a volta de Jesus? Não. Mas eu sou nascido nessa igreja, queridos. Eu sei que o inimigo está aprontando contrafações terríveis, porque a intenção dele é enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu sei que eu não vou me guiar por nada extrasensorial, sobrenatural, não vou me guiar simplesmente por sonhos, por visões, nem desse, nem daquele, nem por mensagens de Deus que mandam para mim, e nem sonho que eu porventura tenho. Porém, todos os dias eu me pergunto assim:
quando aqui em Joel diz: e será depois destes dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e as crianças, os jovens e os velhos sonharão, terão visões e profetizarão. Eu me pergunto, será que a minha igreja está preparada para alguém se levantar e dizer assim: eu tive uma visão, eu tive um sonho? Ou será que nós estamos preparados para chamar a esses de fanáticos, de loucos, de pejorativamente pentecostais? Logicamente que os exageros haverão, mas eu ficava pensando, como é que vai ter contrafação numa igreja que não tem nem fação? Se a gente não fala do batismo do Espírito Santo, como é que vai ter contrafação do batismo do Espírito Santo? Então, de repente, de uma hora para outra, Deus fez cumprir uma tremenda profecia dentro da igreja. Botou um camarada lá na conferência geral, um tal de Ted, amigo do Williams aí, e que votou um documento dizendo para a igreja, a partir de agora, pregar sobre reavivamento e reforma. Fazia 2 anos que eu estava pregando isso com medo, entre aspas, por estar falando coisas como essa que eu estou falando para vocês, porque eu não posso esconder aquilo que está acontecendo comigo. E Deus tem dito assim: clama, grita a altos pulmões, toca a trombeta, é hora de subir em cima dos muros e falar. E eu entendo que Deus me pede para falar, e eu não posso me calar quando Ele me pede para falar. Não tive nenhum sonho, nenhuma visão, mas eu tenho um Deus que tem guiado a minha vida diferente do que Ele sempre guiou. E se Deus pode guiar a minha vida, Ele pode guiar a sua, porque nós somos iguais. Eu tenho lutas iguaizinhas às suas, iguaizinhas. Eu tenho limitações iguaizinhas às suas. Eu não sei se já faz 2 anos e meio, Jesus ainda não voltou. Quando aconteceu, eu achei que Jesus voltava em 3 anos. Já faz 2 e meio. Pode ser que tenha mais 3 pela frente. Pode ser que tenha mais 5. Ou pode ser que, como aconteceu no aniversário de 50 anos da Voz da Porcia, eu vi o pastor Rabelo orando, e nós do quarteto ali, ele dizendo: essa é a Voz da Porcia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E pensei, faz 50 anos que ele anuncia isso, e Jesus não voltou. Não interessa. Porque, como eu disse para você hoje de manhã, Jesus já me disse: não vos compete saber a respeito de tempos ou datas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Uma coisa eu digo, é época de humilhação, de busca, é época de busca, esvaziamento, quebrantamento. Eu vou pedir para os meninos, ou melhor, desculpa, eu vou cantar com playback, me esqueci. Mas eu quero terminar lendo um trechinho de um texto de Ellen White, no livro Primeiros Escritos. O título do capítulo é A Sacudidura. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia sua luta íntima. Dá para você, não esquece disso. Essa é a situação desse povo. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto, grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Esse povo está preocupado, esse povo está inconformado, esse povo está ansioso, preocupação, eles buscam a Deus, o coração deles está angustiado. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus de sua vista e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam.
e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra Ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. A única segurança, conservar os olhos voltados. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. De vez em quando os anjos de Deus agitavam as asas e dissipavam aquela treva que os anjos do mal colocaram. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Agora tem um outro grupo aqui. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com suas forças todas, a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Perguntei a significação da sacudidura que eu vi. Isso é o quê? Sacudidura que eu vi. Isso é o quê? Sacudidura. A sacudidura se caracteriza com dois grupos. Um grupo angustiado, clamando, buscando, preocupado, semblante pesado, clamando a Deus, não se conformando com as densas trevas que o cercam. E um outro grupo, despreocupado, conformado, sonâmbulo, hipnotizado, caminhando junto com o mundo. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Testemunha verdadeira é o Senhor Jesus. O testemunho dele: você está morno, eu vou vomitar você da minha boca. Eu aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo, a fé que passa pelos problemas, o colírio para você enxergar que você é cego, espiritual, surdo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão o testemunho direto dessas pessoas e da testemunha, e levantar-se-ão contra eles, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Em que grupo nós estamos, querido? Se você não sente angústia e vontade e desejo, clama a Deus, pede para Deus, suplica a Deus, para que Ele faça isso com você. É hora de despertar. Esse é o tempo das grandes maravilhas do Senhor, e também das terríveis maravilhas do inimigo. O que nós estamos para ver, Senhor, são manifestações poderosas do poder de Deus e do poder do inimigo. Como, Senhor, nós podemos discernir o que é seu e o que não é? Como, Senhor, podemos clamar pelo Espírito com o coração puro, se não houver quebrantamento, humilhação, confissão? Ó Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade dos seus filhos que não sentem nada no coração e que continuam caminhando, Senhor,
hipnotizados pelo poder do inimigo. Tem piedade dos seus filhos, Senhor, como nós que lutamos entre vitórias e fracassos. Não deixa com que o inimigo, Senhor, nos acuse. Toma-nos nas suas mãos pela graça e pelo poder do Senhor Jesus. Ajuda-nos a cumprirmos a missão para a qual o Senhor nos chamou, com integridade, com honra. Sem, Senhor, focalizarmos no sobrenatural, nas emoções, mas sem desprezarmos as manifestações do Senhor. Só o Senhor pode nos dar isso, Senhor. Faz de nós seus filhos, servos fiéis. Ao sairmos daqui, Senhor, renova a nossa vida. E toca com o seu Espírito a vida de cada filho, filha sincero seu, que estão aqui dentro. Para uma mudança de vida de uma vez por todas.